Oi, gente, vê só, eu comprei 1 metro desse tecido aqui, tá? Ele é como fosse um jeans, ele foi 11,20 aqui na cidade onde eu moro. Só que ele não é um jeans grosso, tá? Ele é um jeans mais molinho. Eu comprei também esses botões, tá? Foi 3,20, vem 6 botões aí dentro, tá? Eu peguei essa cor dourada, porque fica melhor com a cor preta. Eu achei que fica melhor pra cor preta, né? Então, você vai tirar a medida da sua cintura, tá? E vai dividir ela por 4. Dividindo ela por 4, você vai colocar essa medida, tá? No papel, formando o seu molde. Você vai colocar, tá? Aqui na parte de cima, tá? A medida dividida por 4. E depois você vai pegar novamente a fita métrica e vai medir a circunferência do seu quadril, tá? Você pode medir assim por partes, a parte de trás e a parte da frente. Ou você pode medir a circunferência toda, tá? Do seu quadril. Você vai tirar e vai medir, e depois você vai tirar a medida do comprimento da saia que você quer, tá? E vai colocar num papel, tá? E depois você vai só completar o desenho, né? Para poder você ter o molde, tá? Eu fiz 2 moldes, porque para mostrar a vocês como é que vai ficar. Então, você coloca a medida da cintura, a medida do quadril e a medida do comprimento, certo? Para fazer a medida, tá, do cós da saia, você vai tirar a medida da sua cintura, deixando sempre um pouquinho de espaço para colocar o botão, tá? E eu deixei na largura de 3 dedos para ficar um cós grossinho, tá? Um cós um pouquinho mais alto. Então, aqui está o nosso molde, nosso tecido, nossos botões, a fita métrica, tesoura, tá? Esses são os nossos materiais. Tem também o alfinete, porque a gente não pode deixar o alfinete de lado, porque vai prender o papel para ajudar a cortar a peça e na costura. Então, bora lá. Você vai colocar o molde, tá? Em cima do tecido, o tecido é dobrado 2 vezes, e vai prender com o alfinete para o papel não tá correndo no tecido. Você vai colocar a medida do tamanho da saia que você quer, com um pouquinho a mais, de 1 centímetro, 2 centímetros a mais, que é da margem de costura. Eu tô usando o giz, tá, branco, para fazer a marcação, tá? E antes de você cortar, você vai colocar, tá, 1 centímetro a mais nas laterais e na parte de cima do molde, tá? Você vai riscar com o giz, para quando você cortar já na mediação desse risco que você fez, porque já é a nossa margem de costura. Para não cortar tão certinho ao papel e depois ficar sem a margem de costura. Feito isso, bora lá cortar o nosso molde. Cortando o nosso molde, você vai tirar os alfinetes, tirar o molde e vai ficar assim o tecido já cortado 2 vezes, tá? Que será a nossa parte de trás, tá? Vai ficar desse jeito que tá aqui, tá? No meio, a gente vai passar uma costura para unir essas 2 partes. Vai ficar mais ou menos assim. E a nossa parte de trás está pronta. Para a parte da frente, a gente vai cortar do mesmo jeito, como vocês vão ver já já. Só que deixando um pouco a mais para quando a gente colocar os botões, ficar numa medida boa para colocar os botões. Pronto, depois que a gente fez isso, colocou o molde em cima do tecido novamente dobrado 2 vezes, a gente vai cortar o tecido para a parte da frente, deixando 4 dedos a mais, tá, na lateral para colocar os botões. Aí você vai tirar, tá, a parte da frente que você colocou para se basear por ela. E a gente vai riscar desse jeito que tá aí, para poder cortar o nosso tecido e ter a parte da frente pronta. Depois, com as nossas partes da frente e a de trás cortada, aqui, ó, é a parte de trás, tá? Como mostrei a vocês, vai ter a costura. E a nossa da parte da frente, essa daqui, tá? Vou colocar para vocês verem como é que vai ficar. E com os botões, a gente vai colocar, tá? No meio. Depois que a gente colocar dobrada a parte onde vai ficar os botões e a casinha dos botões. Como vocês estão vendo aí.
Pronto, agora a gente vai pegar a parte de trás da nossa peça, vai alfinetar, onde eu estou mostrando a vocês, toda essa parte e vamos passar na máquina para unir essa parte aí, tá? Você vai colocar o alfinete para não estar correndo o tecido na hora da costura. Eu vou passar na máquina, você pode também estar fazendo à mão ou usar cola para tecido, mas eu prefiro a máquina, tá? Porque o ponto fica mais firme, tá? Mas quem não tem máquina pode fazer na mão, só é deixar bem reforçado o ponto. E a gente vai passar uma costura reta e depois vai passar uma costura novamente com um zigue-zague para poder dar o acabamento para quem não tem overlock como eu. Essa é a minha máquina, como vocês já viram, mostrei um vídeo como eu comprei ela, como eu fiz um vídeo mostrando para vocês. E quem não viu, corre lá para ver o vídeo da máquina, tá mostrando tudo que veio nela e os passo a passo dela. Então a gente vai passar uma costura reta na máquina. Depois que passar o ponto reto na máquina, faz o retrocesso, tá, gente? No início e no final da peça. E vai ficar desse jeito que tá aqui, tá? Aí a gente vai agora tirar os alfinetes para ver como ficou, se ficou bem a costura, tá? Depois, se viu que ficou bem a costura, aí você vai repetir a costura, só que no ponto zigue-zague para fazer aquele acabamento da máquina overlock que a gente não tem. Pronto, ficou assim nossa costura, tá? Com zigue-zague. E agora a gente vai abrir novamente, ver, confirmar que ficou tudo certinho. E a gente vai fazer o mesmo processo com a parte da frente, só que dessa vez a gente não vai unir o meio, tá? A gente vai unir as laterais. Então, você vai colocar a primeira peça por cima da que a gente costurou, vai ver se ela ficou certinho nas laterais e vai alfinetar. Depois que a gente alfinetar ela todinha, vai fazer o mesmo processo com o outro lado, alfineta também e vamos passar na máquina a costura reta e depois a zigue-zague. Depois que vocês costuraram, tá? Todas as laterais, aí a gente agora vai pegar o cós, tá? Que a gente fez, tá? E vamos unir ele em toda a peça que a gente costurou, tá? Vamos prender com o alfinete, como vocês estão vendo. Eu deixei esse espaço aqui, tá? De uns 5 dedos sobrando, porque eu cortei o cós maior, porque é melhor sobrar do que faltar, né? E a gente acaba perdendo a peça. Então, vocês vão prender desse jeito que tá aí. Assim, ó, ficou a lateral, tá? Eu já fiz as laterais das partes da frente para poder colocar os botões e a casa dos botões. Já fiz as pinças, certo? Eu vesti e vi se estava folgado ou apertado. Se estava folgado, então eu fiz as pinças de acordo com o meu corpo. Aí vocês fazem isso também, tá? A prova antes de costurar ela toda, para poder ver se vai precisar colocar a pinça. E agora a gente vai unir o cós, tá? Onde tá alfinetado, a gente vai passar uma costura reta e depois a gente vai fazer uma costura com zigue-zague, tá? Novamente. Então, vamos lá passar a costura. Só que antes de passar a costura, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz para fazer, tá, o espaço para colocar os botões e fazer a casa dos botões. Então, eu fiz uma dobra na ponta, tá, da nossa saia. Fiz uma dobra de cerca de 1 dedo a 2 dedos de largura e fui alfinetando. Depois que eu alfinetei tudo, eu passei uma costura bem rente à ponta onde a gente dobrou para fechar, para ela ficar fechada como eu tinha mostrado antes a vocês, para poder depois a gente fazer a casa dos botões e repetir o mesmo processo do outro lado da saia, com espaço, o mesmo espaço ou até um pouquinho maior, vocês que sabem, dependendo da largura do botão de vocês. No meu, o botão era pequeno, então eu fiz da mesma largura, tá? Depois que fiz isso, você vai alfinetar e vai passar uma costura reta. Aí, dos dois lados e depois no cós, certo? Depois que eu passei, tá? A costura ficou assim, o cós,
tá? Ficou bem certinho o nosso cós. E ficou assim, tá? As laterais que eu falei pra vocês, do botão e da casa do botão. E vai ficar assim a nossa saia, certo? E o que foi que eu fiz? Com o giz, eu marquei, tá? Fiz uns tracinhos, onde eu quero fazer a casa dos botões, a distância de um botão pro outro. Depois que eu costurei os botões, eles estão bem presos, como vocês estão vendo, tá? Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Eu coloquei todos os botões e a gente agora vai fazer a casa dos botões. Então, a gente vai fazer a casa dos botões na máquina. Eu vou passar aqui, tá? Vou cortar, vou diminuir a saia. E depois que eu diminuir, eu vou fazer um embanhado da saia para dar um acabamento bem legal aqui na parte de baixo, tá? Então, a gente vai para a máquina agora e vamos fazer as casas dos botões e fazer o acabamento embaixo, tá? Eu coloquei os 6 botões que veio, mas eu tô em dúvida se eu deixo os 6 ou faço com 5 botões. Então, o que foi que eu fiz? Eu quero 2 bolsinhos na frente, então eu cortei, tá? 2 modelos de bolsinhos para ficar desse jeito que tá aí. O bolsinho, ele tem 17 centímetros, mas por que tem 17? Porque com 17 centímetros eu vou poder fazer essa dobrinha para dar o acabamento, envolvendo todo o bolsinho. Eu vou fazer esse acabamento para quando eu for costurar, ele fica com aquele acabamento bem legal costurado na saia. Então, por isso, ele tem 17 centímetros, como vocês estão vendo aí. De largura, ele tem 13. Na parte de baixo do Vzinho tem 8, tá? Dos dois lados. E eu vou cortar 2 bolsinhos para fazer. Cortei o tecido, tá no formato dos 2 bolsinhos, como vocês estão vendo. Eu vou fazer aquele acabamento que eu mostrei a vocês agora e vou costurar na máquina o bolsinho para pregar o bolsinho para ele ficar certinho no lugar. Depois que eu preguei o bolsinho, eu vou fazer a casa do botão. Eu fiz o mesmo processo que eu preguei o botão. Eu fiz os risquinhos com lápis branco. E aqui na máquina tem esse método de fazer a casa do botão, mas eu não fiz ainda, então eu não vou arriscar, porque eu não sei fazer ainda na máquina. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar o ponto zigue-zague, tá? Com a numeração, não tá no 3, eu vou colocar no 0, pra ficar bem apertadinho o zigue-zague, e eu vou fazer seguindo esse risquinho que eu fiz, e ficou desse jeito aí que eu tô mostrando a vocês. Na máquina, todas as máquinas vêm com esse equipamentozinho dentro da caixinha dela, da gavetinha. É uma vassourinha e puxando a vassourinha você tem essa partezinha que é de abrir a casa de botão. Com a parte mais pontuda, você vai encaixar, tá, na casinha do botão que você fez. Ó, ficou pra fora a pontinha e você vai empurrar pra cima e ela vai automaticamente abrir a casinha do botão que você fez. E você vai repetir esse processo por todas as casinhas de botões que você fez. Feito isso, você vai colocar os botões nas casinhas dele e vamos vestir para ver como foi que ficou, tá? Eu vou vestir agora para ver vocês verem como foi que ficou o resultado. E ela ficou assim, tá? Desse jeito que tá aqui atrás, na frente, com os botões. E vamos lá para vocês verem como ficou o meu corpo. E esse foi o resultado, gente. Eu amei a saia, ficou muito fofa, com os 2 bolsinhos na frente. Amei, amei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, compartilha para os amigos ver, tá? E vamos lá, gente, vamos tentar fazer também. Essa foi a primeira saia que eu fiz e será a primeira de muitas. E espero muito que vocês... E é claro que não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, gente.